treinando forte nesse período aí de data FIFA, né? Treinamentos longos, intensos, trabalho também de individualizado, né? Em atividade do campo e atividade do campo reduzido, né? Esse é o trabalho aí, segundo as informações, os espiões, né, que têm informações privilegiadas, né, dos treinamentos do Flamengo, estão dizendo aí que o Felipe vem trabalhando muito isso, né, essa questão dos treinos individualizados, campo reduzido, treinos pesados fisicamente, treinos longos, enfim, professor, está dando indício, segundo essas informações essas que estão lá no GE, dando os créditos ao GE, vai vir um Flamengo muito mais consistente fisicamente e aparentemente taticamente melhor posicionado dentro de campo, hein, professor? Exatamente, é o que a gente sempre falava aqui, né? A capacidade do time do Flamengo é muito grande, né? Dos atletas que lá estão, de muito potencial, mas um time que a gente olhava para o campo e não via uma intensidade, não via uma ideia mais clara, né? Como é que eu vou te falar? Era um grupo de jogadores muito capacitados em que o Tite não tirava o máximo desses caras. Era um jogo, e vou voltar, o jogo para mim que ficou muito marcante foi a partida de volta com o Peñarol. Um Flamengo que parecia que estava jogando a primeira rodada de um campeonato, tranquilo, sem pressionar e tal. E com a entrada do Felipe, pelo menos em 2 jogos, a gente já viu uma mudança de postura, né? Já colocaram o Felipe aí como novo Jorge Jesus e tal. Calma, eu prefiro esperar. Eu acho que é uma semana, né? Foi uma semana aí, botar aí 10 dias, né? Do dia que ele se apresentou até o último jogo que o Felipe fez, né? 2 jogos, onde realmente teve uma mudança de postura. Inclusive, um dos jogos foi contra o Bahia, onde ele enfrentou um Bahia. O Bahia parecia o Flamengo do Tite, né? Foi invertido, né? Um Bahia muito moroso, muito apático, enfim. Então, é uma mudança. Primeiro, o Felipe conseguiu essa mudança de postura. Agora, não tem mágica, Léo. Não tem mágica. Ele não vai conseguir, em 15 dias, fazer uma mudança radical de modelo, de tática. Ele mudou o conceito de pressão pós-perda, uma coisa que já era muito do DNA do Flamengo, uma pressão mais alta, botar o Flamengo no campo adversário, e ele deve ter dado sequência a essa ideia, porque é um modelo que ele acredita. Agora, vamos ver, né? Vamos dar mais tempo para a coisa seguir, e não simplesmente ficar fechado em 2 jogos e colocar. Foi o que eu falei, Léo. As coisas no Flamengo, e eu vivi lá 21 anos dentro daquele clube, elas são muito grandes. Como eu falei, o Léo Ortiz foi para volante, estava jogando bem realmente, mas colocaram talvez como um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Ele volta para a zaga, 2, 3 jogos, sei lá, já coloca como grande zagueiro do futebol brasileiro. Muito bom jogador, muito capaz, jogador que tem potencial de estar na seleção brasileira, mas calma. E a mesma coisa está acontecendo com o Felipe. Vamos aguardar, vamos dar tempo. Acho que é um cara muito estudioso, tem muita capacidade, mas ainda inexperiente na profissão. Mas vem demonstrando uma liderança bacana, tanto que ele consegue, em 2 dias, né, do dia da apresentação ao primeiro jogo, já mostrar uma cara diferente do time. Vamos ver agora a sequência do campeonato, que você sabe muito bem, né, Léo? A chegada, ela é sempre bacana. Todo mundo motivado, todo mundo feliz. Vamos ver o caminhar dele, o vestiário, o que vai dizer, né? Quando começar a tirar um, barrar outro, a incomodar alguns atletas, é que o trabalho realmente começa a acontecer. Vamos aguardar, mas vejo com bons olhos essa entrada do Felipe, principalmente, como se diz, né? A carta de apresentação dele foi muito boa nos 2 jogos que o Flamengo fez. Até dentro disso que o senhor falou, né, professor, essa questão realmente da insatisfação, o próprio Felipe, né, no primeiro jogo ou no segundo jogo, se eu não tiver, acho que foi o primeiro jogo, ele falou um pouco, antes de fazer o primeiro jogo, ele até disse que alguns jogadores iriam ficar chateados com ele. Né? Eu até falei aqui, lembro muito bem, que um deles, já o primeiro, foi o Fabrício Bruno, né? Que ele já tira o Fabrício, né, até dentro do provável time, né, tinha ali o Léo Ortiz e se confirmou a titularidade do Léo Ortiz e o banco do Fabrício Bruno. Então, até mesmo nesses movimentos, né, professor, de tira um, coloca o outro, quem sai, naturalmente, fica insatisfeito. E nem todo mundo, né, vai morrer de amores pelo treinador, e até mesmo o próprio Felipe Luiz, que há pouco tempo estava com esses caras. Então, ele vai ter esses desafios, né, de tentar administrar bem essas pessoas, né, que, como o senhor sempre fala, né, um grupo pensa de uma forma, o outro pensa de outra, tem a galera da Bíblia, tem a galera da Gelada, tem a galera do Sereno, e ele vai ter que lidar com todos esses jogadores no dia a dia, né? E o Fabrício Bruno é um. Ele tirou, barrou, e o Fabrício está na seleção brasileira. Não está nem passando esses dias com ele aí. Vamos ver a volta, o que vai acontecer. Enfim, cara, eu acho que o mais importante, Léo, e aí é o meu pensamento, a minha mente, o atleta tem que respeitar.
pode não aceitar, pode não gostar, mas tem que respeitar. E o caminho é um só, Léo: treinar, melhorar, buscar o seu espaço no campo. Não adianta ficar na resenha, porque eu estava aqui, porque eu estava ali, porque eu tive proposta para cá, porque eu joguei ali, porque eu não sei o quê. É a visão do treinador, respeitar, né? Desde que seja uma coisa honesta. E eu vejo a barração do Fabrício como uma coisa legal, não vejo nada demais. Eu acho o Léo, minha opinião, mais jogador que o Fabrício. A ideia de jogo do Felipe, o Léo, ele é um jogador que antecipa muito os atacantes, ele tem muita visão de jogo, ele tem um passe de quebra de linha muito bom, coisa que o Fabrício não tem. O Fabrício é um zagueiro, eu já falei isso aqui. Essa mudança parece uma coisa pequena, mas a entrada do Léo ali, 2 jogos só, volto a falar, mas a gente tem que ver algumas coisinhas ali. Já mudou muito, porque o Fabrício é um jogador que ele aposta muito em correr atrás do atacante. E ele não tem essa capacidade do Léo de antecipação. O que ele faz? Ele recebe a bola, quando ele é pressionado, o que ele faz? Joga a bola para o goleiro. Isso já traz o time todo para trás. O Léo não. Lógico que ele não consegue sempre, mas todas as vezes ele tenta antecipar para quando a bola vem do adversário, ele já ganhar essa bola e já fazer o time andar para frente. É uma mudança pequena dentro de um contexto, de um time, né, como um todo, mas já é um toque diferente. E aí é o Fabrício, ou ele se adaptar a isso, tentar passar a fazer essas ações, ou entender que o treinador, para a ideia de jogo, para o modelo dele, o outro atua melhor do que ele. Boa, professor, sempre dando aula aí, né? Agradecer demais o carinho, né? Sempre do professor com a gente aqui. Professor, tá na hora, né? Enfim, o professor vai ter que sair aí, agradecer demais a participação. A gente vai seguir aqui, professor. Valeu, Léo. Amanhã estamos aí com um tempo mais tranquilo. Hoje a semana já começou cheia, né? Já tem que fazer um pulo lá na Barra da Tijuca, que é longe, né? A gente pega um trânsito de manhã, ainda mais agora de manhã. Mas amanhã estaremos aqui, Léo, tranquilo, para resenhar com a galera aí. Obrigado. Um bom dia, uma boa semana a todas. Vamos ter bastante assunto essa semana aí com seleção e todos os clubes envolvidos nas demais competições. Galera, boa semana, beijo no coração de vocês. Valeu, Léo. Obrigado aí, irmão. Fica com Deus. Valeu, professor. Até a próxima. A gente segue aqui a nossa resenha, né? Batendo aquele papo, trocando aquela ideia. Né? O nosso camarada Arquipo, ele coloca aqui muito cedo para avaliarmos a performance do Felipe Luiz. Não tem ainda a expertise dos grandes treinadores e nós sabemos que a vida de técnico é curta dentro de um time. Concordo com você, Arquipo. Concordo com você. É muito pouco tempo, né, para nós avaliarmos o trabalho do Felipe Luiz. Agora, tem boas ideias, né? Se essas ideias irão se materializar com força, né, com sequência, com constância nesse Flamengo, só o tempo vai dizer. Né? Mas é um treinador jovem, né, recém-aposentado dos gramados, vem com boas ideias, entusiasmado, né, para realmente ter sucesso, assim como ele teve como atleta. Me recordo muito bem, Arquipo, que eu participei da coletiva do último jogo, né, o jogo de despedida do Felipe Luiz. Né, e aí eu perguntei, né, fiz essa pergunta, como seria, né, essa troca, essa roupagem de um jogador para um treinador, né, de comandado a ser comandante, né? E ele falou que não tinha ainda essa noção, enfim, que era algo, né, que ele estava pensando, mas que só de fato quando ele iniciasse, né, os seus trabalhos aí como comandante, que ele poderia ter uma real sensação, algumas respostas, né, para essa troca aí, né, de roupagem. Então, o Felipe Luiz inicialmente tem boas ideias, né, conta também com a aprovação dos atletas, né, Arquipo? Isso é muito importante, aquilo que eu sempre falo. O treinador pensa, planeja, mas quem executa são os caras. Né? São os caras que materializam o que ele pensa em relação ao futebol, né? Em relação ao adversário, né? Aos confrontos, enfim. Então, de certa maneira, é um Felipe Luiz que ainda vai pegar os seus desafios, como esse, né? Como o professor acabou de falar. Ele chega, já tira o Fabrício, que é um jogador de seleção, no meu entendimento, jogador de muito boa qualidade, né? Tem essa deficiência, né, na saída de bola, é um jogador muito mais veloz do que construtor, como é o Léo Ortiz, mas no meu Flamengo ideal, vamos imaginar assim, eu sempre faço algumas enquetes aqui, né, falando sobre isso, um Flamengo ideal, um Bahia ideal, né, até mesmo um Botafogo ideal, teria o Léo Ortiz e o Fabrício como a dupla de zagueiros, né? Dupla essa que foram titulares, né, com a camisa do Bragantino. Eles formaram essa dupla no Bragantino. Então, de certa maneira, o Felipe vai ter alguns desafios aí pela frente com esse comando aí, a equipe do Flamengo. A amizade que ele tem com os jogadores vai atrapalhar um pouco, né? Quero ver se vai ter pulso para segurar a barra quando começarem a panelinha para derrubá-lo, né? O nosso camarada Arquipo, né? É uma situação, né, Arquipo,
que o Felipe, qualquer treinador, vai ter que lidar, né? Vai ter que lidar. Se ele deixar a amizade interferir nas tomadas de decisão, naturalmente ele vai perder o grupo. E aí eu não tenho bola de cristal, mas eu falo para você com toda certeza. Treinador com prazo de validade. O Felipe e qualquer outro treinador, né? O Felipe e qualquer outro treinador. Então, se ele olhar o campo, se ele se nortear pelas atuações, pelo momento que o campo, de certa maneira, passa para ele e para os demais jogadores, dificilmente ele vai ter problemas. Pode haver insatisfações que todo mundo quer ser titular, né? Que todo mundo quer ser titular, ninguém quer ser reserva, até na pelada. Não sei se você brinca a sua pelada, Arquipo, mas ninguém quer ser reserva, não. Todo mundo quer jogar, mas não tem espaço para todo mundo. Seja na pelada, num campo de 7, no society, num campo de 11, né? Ou profissionalmente falando, ninguém quer ficar na casinha, né? Então, de certa maneira, ele vai ter que lidar também com isso. Não é só trabalho, não é só conteúdo, é administrar pessoas, né? É administrar vaidades, ego, né? Que no futebol tem pra caramba, né? O ego no futebol é igual mato, é igual lixo, a gente brinca, né? Porque é muito grande, é diário, né? Então o Felipe Luiz sabe disso, né? Ele não é bobo, ele é um recém-atleta aí, né? Aposentado, sabe dessas vaidades, né? Desses egos, né? Que os jogadores têm. Então ele vai ter que ter, né? Uma sensibilidade muito grande, né? Para lidar com essas situações, né? Do contrário, ele vai ter dificuldade, né? Porque isso também esbarra dentro do campo. Isso esbarre muito, né, dentro do campo, levando insatisfações para alguns jogadores, enfim. Então, de certa maneira, o Felipe vai ter que ter uma sensibilidade muito grande para lidar com esses caras, né? Mas a verdade é que o Flamengo que vai ter uma sequência muito dura, né? O Flamengo vai ter uma sequência pesada, né? E a torcida do Flamengo deposita muita expectativa no trabalho do Felipe Luiz. Essa é a verdade. O torcedor rubro-negro ele vem depositando uma expectativa muito, muito, muito grande, né? Para os torcedores rubro-negros, né, é um Felipe Luiz que tem tudo aí, até por ter trabalhado com o Jorge Jesus, né? O torcedor sempre lembra do português. Ele tem tudo para, de certa maneira, tentar replicar um pouco o que aconteceu com a equipe do Flamengo quando o JJ estava à frente dessa equipe. Então, eu acho assim, né, de certa maneira, respeito o torcedor, mas uma coisa é o Jorge Jesus, outra coisa é o Felipe Luiz. Ele pode até ter, né, vamos dizer assim, algumas decisões, algumas ideias parecidas, né, com a do Jorge Jesus, mas cada treinador tem a sua maneira de trabalhar, o próprio Felipe Luiz que está iniciando o seu trabalho. Enfim, eu acho que é uma pressão aí que alguns torcedores já estão colocando no Felipe Luiz desnecessária, mas ele vai ter que saber lidar com isso, até porque a exigência que se tem, né, jogando, treinando o Flamengo, ela é muito grande, compatível aí com o investimento dessa equipe, né? O nosso camarada Arquipo segue mandando as mensagens, né? Vou ser bem sincero, Léo, mas como se trata o Flamengo, ele não implaca. Vou ser sincero, Léo, mas como se trata de Flamengo, ele não emplaca em 2025, né? Vamos ver, só o tempo vai dizer, né? A dificuldade que ele vai ter vai ser muito grande, tá? A dificuldade que ele vai ter serão grandes, né? Dificuldades realmente muito grandes, mas vamos ver como ele vai se desenvolver. Ele está iniciando, né? E eu vejo ele com potencial, Arquipo, até quando jogava, fazendo leituras dentro de campo, uma leitura tática muito forte, muito apurada, né? E isso também é um dos fatores que convence os atletas, né? Encontrar as dificuldades, né? Dar as soluções e os atletas dentro de campo materializarem no sentido de dar as respostas, né? E aí você ter uma boa performance, naturalmente ter o resultado. É o poder de convencimento. Eu acho que ele tem isso. Agora, só o tempo vai mostrar. Só o tempo vai dizer se ele, de fato, vai atingir esse alto nível. Agora, a cobrança, a exigência, certamente será grande. E se ele não emplacar, né, toda essa moral que ele tem já com o torcedor, eu venho fazendo os jogos do Maracanã, a torcida canta o nome dele, enfim, muito diferente em relação ao Tite, isso rapidamente vai se perder, você não tem a dúvida, né? O nosso camarada Milioli, é isso, né? Milioli Music. Quais são os times interessados no Gabriel Xavier? Aí o nosso camarada Milioli, né? Perguntando quais os clubes, né? Segundo Jonas Stelman, né?